Olá para você, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui deste canal. Espero que esteja tudo jóia por aí. Hoje, nesse vídeo, eu quero falar sobre uma pergunta que me deixou encafifada essa semana. E a pergunta é a seguinte: como lidar com nossos sentimentos de forma prática? Eu ouvi essa pergunta e falei assim, oi? Mas aí, pensando melhor, achei que poderia ser interessante falar mais sobre isso. Então, como lidar com nossos sentimentos de forma prática? Porque, a princípio, pode parecer uma pergunta que você fala assim, ué, qual o problema dessa pergunta? Muito, né? Pergunta muito pertinente. Mas ela é uma pergunta meio assim, absurda. E eu quero que vocês entendam isso, quero que você entenda isso para que você possa nunca mais precisar fazer essa pergunta e de verdade saber o que significa lidar com sentimentos, tá? Porque você imagina assim, se eu fizesse a seguinte pergunta: como comer de forma prática? Como que eu posso comer o que eu preciso fazer para comer de forma prática? Você vai falar, oi? Simplesmente põe na boca e come, né? Então, com os sentimentos é a mesma coisa. Como lidar com sentimentos de forma prática? A resposta ela é óbvia, sentindo. Só existe uma forma da gente lidar com sentimentos, sentindo. Mas aqui, nessa pergunta, a gente tem um retrato da situação da maioria das pessoas, que é uma enorme dificuldade de lidar com as suas emoções, com seus sentimentos, uma falta de autoconhecimento até para saber o que são sentimentos. Porque uma pergunta dessa ela só é possível porque uma pessoa não tem muito noção o que é sentimento. Entendeu? Como, por exemplo, na questão da comida, como a gente tem uma noção muito clara do que significa comer, a gente nunca vai tentar teorizar esse ato. A nossa mente nunca vai poder tentar se apropriar, né, do ato de comer. Mas na questão dos sentimentos, como a gente é meio confuso e como tem uma outra questão também, a gente foge dos nossos sentimentos, né? O ser humano tem muita dificuldade de lidar com a dor emocional, dificuldade de lidar com frustração, com medo, com tristeza. Então, a gente aprende desde pequenininho que a gente pode fugir e a gente foge para o pensamento. E quando a gente foge para o pensamento, é como se a nossa mente tentasse resolver um problema que não é da ossada dela. Então, por exemplo, se a gente falasse assim, eu não quero comer. Digamos que a gente odiasse comer. A gente fala, não quero comer. E aí é como se a gente delegasse para a mente a função de comer. Então eu falo, eu não quero comer com a minha boca, mas aí mente, pensa aí alguma coisa que você pode fazer para resolver o meu problema. Aí a mente vai ficar pensando, como que eu posso fazer para comer? E a mente, ela é um programa, a mente, ela funciona no automático, ela vai funcionar, ela vai tentar, como eu posso comer, e aí isso se chama loucura. Então, quando a gente faz isso com sentimentos, é muito parecido, entendeu? A gente quer delegar para a mente a solução de uma coisa que não é da ossada dela. Então, muitas vezes a gente tem esse hábito de delegar para a mente a resolução de problemas, né? De resolver sentimentos, solucionar relacionamentos, coisas que não fazem parte da competência mental. São coisas que a gente tem que fazer com uma outra parte nossa. Então, como lidar com os sentimentos de forma prática? Sentindo. E para sentir, o que eu preciso fazer? Mente, quietinha. Fica quietinha, você não precisa lidar com sentimentos. Eu não preciso dar um nome para o meu sentimento. Não no primeiro momento. Eu não preciso nem saber o que está acontecendo para sentir. Eu não preciso olhar para a situação, eu não preciso nada. A minha mente não precisa fazer nada, eu só preciso silenciar minha mente e do pescoço para baixo eu vou sentir
o que está acontecendo, tá? O sentimento, ele não precisa que a mente traduza ele para ele ser sentido, ele só precisa ser sentido, e se a gente fizer isso naturalmente, ele será dissolvido, ele será tratado, ele será elaborado, e aí as nossas sinapses vão estar livres para naturalmente compreender, se for o caso, o que está acontecendo, tá? A compreensão somente é o resultado de um fluxo emocional saudável fluindo. Então, o que eu recomendo? Se por acaso está uma situação aí emocional, sentimental para você lidar, você já sabe, eu preciso sentir. Como que eu tiro a minha mente dessa situação? Pega um papelzinho, escreve qual o problema. Nossa, eu tô com tal problema, e deixa o papel de lado e corta a mente. Vai, relaxa, fecha os olhos, do pescoço para baixo. O que é que eu tô sentindo? Não tenta pensar, não tenta dar nome, nada. Somente se conecta com o sentimento e fica sentindo. Permita que ele venha, que ele seja como ele é, enquanto ele durar. E dessa forma, você estará lidando com seus sentimentos de forma bem prática, certo? Se você tiver interesse em saber mais profundamente sobre esse assunto, eu tenho um curso que se chama Cure as Dores da Sua Alma. Lá eu falo sobre muitos detalhes, né, relacionados a esse tema. O link está aqui na descrição. Mas só essa informação é o suficiente para você ter uma relação muito mais saudável com os seus sentimentos, para você se reconectar com o que significa sentir e deixar a mente fazer o trabalho dela. A mente tem outras funções na nossa vida, a mente tem que lidar com coisas práticas, a mente é só um computador que ajuda a gente a cumprir nossas tarefas, né? A otimizar as nossas tarefas, organizar a nossa vida, mas não cabe a ela lidar com os nossos sentimentos, tá bom? Não cabe a ela ficar pensando, nomeando, não num primeiro momento, não é necessário, tá certo? Então, até o próximo vídeo.